Capítulo 892, Provocar a própria destruição. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Morra para mim. Quando o demônio antigo correu para o corpo de Li Ming, ele se transformou em um avatar feroz. Todo o seu corpo estava coberto de espinhos, como uma antiga besta viciosa. Ele correu para o mar espiritual de Li Ming com uma velocidade inimaginável. No mundo com ele, cada passo que essa antiga besta viciosa dava abalava o mundo. Um impulso tão aterrorizante fazia com que qualquer um se sentisse pequeno e impotente. É de fato um espírito de batalha de nível prata de um grau mais alto do que o meu. Li Ming respirou fundo, suas pupilas encolhendo. Ele segurou firmemente seu mar espiritual, esperando por esta tempestade que se aproximava. Esta era a batalha final que ele estava esperando, a luta para ficar com seu corpo. Rapaz, morra! O demônio antigo de repente lançou-se no ar, fazendo um ataque de vida ou morte. Este ímpeto se acumulou por tanto tempo que neste mundo de vontade, este ataque era capaz de separar montanhas e mares. No entanto, assim como o demônio antigo saltou no ar, ele realmente sentiu uma enorme força de sucção puxando seu corpo. Essa tração era interminável, misteriosa e colossal, como se fosse uma força incomparável que não suportaria nenhuma resistência. Comparado a esta aura aterradora, o demônio antigo não passava de uma formiguinha na frente de um dragão, carente de toda a capacidade de se revoltar. O quê? O demônio antigo ficou chocado. Virou a cabeça para ver que atrás dele havia um vórtice negro titânico. Este vórtice cobriu todo o mundo de vontade, parecendo como se houvesse uma porta atrás dele que levava a todos os mistérios da grande Dao. O vórtice negro girava a uma velocidade extremamente lenta. No entanto, ao girar, parecia que era capaz de esmagar todas as leis e princípios. Na frente deste vórtice negro, todo o poder não tinha sentido, como se estivesse diante do próprio universo ilimitado. Isso é ponto. Os olhos do demônio antigo se arregalaram em choque. Antes que tivesse tempo de pensar, seu corpo que acabou de pular era como uma folha em uma tempestade, voando incontrolavelmente em direção ao vórtice negro. O demônio antigo rugiu com pânico e horror enquanto tentava desesperadamente se livrar dos grilhões da força de sucção. Mas, usar seu corpo para suportar o poder que parecia abranger todo o universo não podia nem ser considerado como uma pequena rajada de vento contra uma árvore maciça. Quebra para mim! Os olhos do demônio antigo ficaram vermelhos de sangue ao dividir sua forma da alma ao meio. Uma metade subitamente acelerou em direção ao vórtice negro, mas a outra metade tentou desesperadamente fugir usando o impulso da explosão. Neste momento, ele só podia suportar descartar parte de sua alma para preservar o resto dela. Essa era sua alma divina. Quando ele a perdeu, mesmo que apenas uma parte dela, ele nunca seria capaz de restaurá-la. A dor que rasgava a alma fez o demônio antigo ficar louco por causa da dor. Mas o que era ainda mais enlouquecedor era que, mesmo com o apoio de dividir sua própria alma, ainda não conseguia escapar da sucção daquele vórtice negro. Não só aquele vórtice negro engoliu sua alma, mas também engoliu toda a vontade e espaço, bloqueando todos os caminhos de fuga. Não! O demônio antigo emitiu um grito de raiva involuntário. Finalmente, seu corpo foi lentamente engolido naquele vórtice negro, como uma minúscula nuvem de fumaça se dispersando no mar sem fim, nem mesmo digno de menção. Depois de engolir essa alma, o vórtice negro ainda girava lentamente em seu próprio ritmo, como se nada tivesse acontecido, do começo ao fim. Li Ming, que defendia teimosamente seu mar espiritual, não se moveu nem um pouco. Ele tinha planejado lutar até o amargo fim e até mesmo se preparou psicologicamente para se suicidar dentro do demônio antigo, mas agora ele simplesmente ficou parado, atordoado. Ele ficou olhando inexpressivamente enquanto o demônio antigo rugia como um cão raivoso enquanto corria até ele. Então, ele também testemunhou a cena maluca dele sendo sugado por aquele vórtice negro sem a menor chance. Aquele vórtice negro era o cubo mágico. Li Ming engoliu em seco. Enquanto ele olhava para o vórtice negro do cubo mágico no mundo da vontade, ele estava simplesmente sem palavras. Ele sentiu como se tudo isso tivesse sido um sonho. O cubo mágico parecia conter as leis da origem do grande Dao.
No entanto, ele era incapaz de desvendar seus segredos com seu reino atual. Tal coisa realmente ficava em seu corpo. Li Ming lembrou quando a Santa da Terra Santa das Penas Verdes ativou os poderes sobrenaturais do cubo mágico, fazendo com que os 10.000 anciões supremos do reino dos deuses se desintegrassem e sugar todas as suas almas para o cubo mágico. Aqueles anciãos supremos do reino dos deuses não eram fracos e lacaios aleatórios. Eles tinham sido potências de todo o universo que Tian Mingzi havia recrutado. O Imperador Demônio era um deles. Embora o Imperador Demônio não pudesse ser considerado um personagem que desafia o céu no reino dos deuses, ele ainda era uma excelente elite de sua era. Mesmo que ele não pudesse se comparar com um personagem de nível superior como a Fada Feng, ele não deveria estar muito longe. Além disso, o Imperador Demônio não era nem o mais forte do grupo. E aquelas potências mais fortes ainda haviam sido engolidas pelo cubo mágico, todas as suas almas devoradas de maneira limpa sem sobrar nada. Embora Li Ming não soubesse qual reino aquele demônio antigo que queria se apoderar de seu corpo havia alcançado, não importa o quão incrível ele fosse, ele ainda não deveria ter atingido o nível do Imperador Demônio. Mesmo essa suposição já estava superestimando-o grosseiramente. Quando todos esses pensamentos rapidamente atravessaram a mente de Li Ming, ele de repente recobrou a consciência novamente. Neste momento, ele tinha que romper a gaiola de escuridão o mais rápido que pudesse. Do lado de fora, no mundo real, o possuído Yang Yun emitiu um grito miserável. 2/3 da alma do demônio antigo foi perdida no corpo de Li Ming, sem sobrar sequer uma partícula. Além disso, depois que sua alma foi engolida pelo misterioso vórtice negro, sua marca espiritual foi imediatamente apagada, tornando-se nada mais que puramente memórias. No momento em que sua marca espiritual foi apagada, a dor excruciante fez com que o demônio antigo enlouquecesse. E, nesse momento, Li Ming de repente abriu os olhos dentro da gaiola de escuridão. Depois que a gaiola de escuridão perdeu o controle do demônio antigo, tornou-se incomparavelmente frágil. Li Ming rugiu, pegando a alabarda sanguinária da grande desolação enquanto planejava destruir essa gaiola de escuridão. KKK. A escuridão condensada que se manifestou em substância começou a rachar como um espelho quebrado. Li Ming era como uma fera quando corria para fora. Ele bateu os dentes contra a ponta da língua sem hesitar, instantaneamente cuspindo sua essência sanguínea. Nesta crise de vida ou morte, ele naturalmente não poderia evitar gastar sua essência sanguínea. Afinal de contas, sua fonte da vida e vitalidade sanguínea eram vívidas e potentes e ele também tinha uma quantidade enorme de materiais celestiais com ele. Ele poderia restaurar essa essência sanguínea perdida posteriormente. Mas se ele perdesse a vida, então tudo que ele tinha estaria perdido. Trovão divino dos 9 céus. Chama da estrela abrasadora. 8 portões internos escondidos. Força do deus Heregé. Uma luz começou a brilhar entre as sobrancelhas de Li Ming enquanto ele queimava o último sangue da fênix ancestral dentro dele. Ele rugiu e com mais de 100% de sua força, o poder do fogo do trovão se torceu na alabarda sanguinária da grande desolação, explodindo violentamente. Arco-íris penetrante. A luz da alabarda sanguinária da grande desolação atravessou 10 milhas de vazio. Uma luz ofuscante iluminou o reino dimensional por milhares de milhas, ardente e radiante. E neste momento, o demônio antigo que controlava o corpo de Yang Yun estava em um estado espasmódico. Mesmo que o cultivo de Yang Yun estivesse no nível inicial do reino mar divino e ele também tivesse atravessado 8 etapas da destruição da vida, ele ainda não foi capaz de resistir a isso. Era impossível confiar apenas em seu corpo mortal para resistir à alabarda sanguinária da grande desolação que estava sendo empunhada com 2 milhões de jins de força. O corpo de um artista marcial reunindo essência era extremamente frágil. Neste momento crucial, a alma divina de Yang Yun disparou de seu mar espiritual enquanto ele tentava forçar o controle sobre seu corpo. Mas, neste momento, porque 2/3 da alma do demônio antigo haviam sido arrancados e a marca da alma também foi apagada pelo cubo mágico, ele simplesmente perdeu todo o controle e a lógica.
Neste estado, a alma de Yang Yun ainda era inferior ao grande poder do demônio antigo. Seria difícil tomar o controle de seu corpo rapidamente. Droga! Yang Yun gritou loucamente. Quando ele viu a alabarda sanguinária da grande desolação de Li Ming caindo sobre ele, ele desesperadamente e decisivamente queimou uma parte de sua fonte da alma, tomando o controle sobre a maior parte de seu corpo e recuperando metade de sua energia à força. Não houve tempo para tirar uma arma do seu anel espacial. A garra de Yang Yun bateu contra a alabarda sanguinária da grande desolação de Li Ming. Yang Yun não era o mesmo que o demônio antigo. O demônio antigo originalmente usou suas garras e, com sua poderosa energia, poderia competir com a alabarda sanguinária da grande desolação. Mas quanto a Yang Yun, ele usava a espada desde o começo. Embora ele tivesse estudado algumas técnicas de garra do demônio antigo, em uma condição onde ele teve que recorrer a esse ataque de garras e onde ele só tinha controle de metade de seu corpo, como ele poderia resistir ao ataque de Li Ming? Yang Yun explodiu com um rugido quando todo o seu braço direito explodiu. Ele vomitou uma grande quantidade de sangue enquanto seu corpo era enviado voando para trás como uma pipa quebrada. Ele havia perdido a mão em uma única troca de movimento. Os olhos de Li Ming brilharam como uma luz afiada. Neste momento, seus olhos já estavam vermelhos de fúria mortal. Agora que seu ataque havia sido bem sucedido, como ele poderia parar? Seus pés pisaram em cima do roque dourado quebrando o vazio enquanto ele piscava na frente de Yang Yun, sua alabarda caindo mais uma vez. Lei da aniquilação, cadeia de estrelas. Bang! O espaço em volta de Li Ming se despedaçou, transformando-se em incontáveis fragmentos espaciais que se estendiam em direção a Yang Yun como uma nuvem. A mão direita de Yang Yun era um pedaço de carne e osso que havia se despedaçado, com sangue saindo. Ao ver a alabarda de Li Ming ser cortada, ele finalmente soltou uma longa gargalhada. Boa! Muito bom! Li Lanjan, você realmente tem o destino de um imperador inigualável. Mesmo agora você não morreu. Então, deixe-me encontrar sua alabarda. Yang Yun usou a mão esquerda para extrair uma espada. A espada voou, inclinando-se contra a luz da alabarda. Bang! Uma violenta explosão fez o mundo empalidecer e as montanhas desmoronarem. Yang Yun e Li Ming voaram para trás. Yang Yun estava coberto com camadas de feridas, mas a vitalidade sanguínea de Li Ming também estava se esvaindo, tornando difícil para ele se sustentar. A combustão do sangue da fênix ancestral havia chegado ao seu fim, assim como a essência sanguínea que ele queimou. Embora ele tivesse o portão da cura para restaurar sua força, ele ainda não podia suportar tal consumo de energia. Mas Yang Yun estava em uma situação ainda pior do que Li Ming. Não só tinha sido gravemente ferido pelo ataque anterior, mas o demônio antigo em sua mente estava maniacamente furioso, tornando impossível controlar completamente seu corpo. Yang Yun, eu vou me lembrar disso. Quando Li Ming falou isso, ele se virou e fugiu a toda velocidade. A maior parte de sua força foi gasta. Embora Yang Yun estivesse em um estado extremamente pobre, uma vez que o demônio antigo recuperasse sua consciência, Li Ming morreria se ele ficasse. O demônio antigo sabia que ele tinha um objeto místico dentro de seu corpo que poderia devorar almas. Não iria entrar nessa armadilha novamente e tentar fazer algo tão estúpido quanto possuir seu corpo. Se eles lutassem, Li Ming seria certamente o único a morrer. Além disso, Li Ming não tinha ideia de onde estava aquele estranho jovem demônio. Se aquele jovem demônio aparecesse de repente, então Li Ming não teria capacidade de resistir. Embora ele quisesse aproveitar esta chance para matar Yang Yun, Li Ming não teve escolha senão suprimir esse pensamento irrealista e fantasioso, em vez disso, se virar para fugir. Com a velocidade com que sua força aumentava, ele simplesmente não precisava correr esse risco. Era melhor escapar deste templo das maravilhas e depois confiar nas chances de sorte que ele encontrou aqui, encontrar um local seguro e depois atravessar mais 2 ou 3 etapas da destruição da vida, mantendo-se escondido do mundo por 3 anos. Nessa época, uma vez que ele saísse de sua reclusão, ele podia rir do mundo inteiro com um desdém arrogante.
Depois de abrir o portão da maravilha, Li Ming foi como um meteoro quando se atirou no horizonte. Quanto a Yang Yun, com suas feridas graves e também não estando no controle total de seu corpo, era impossível persegui-lo. No final, fracasso. Yang Yun rangeu os dentes ao ver Li Ming desaparecer. Yang Yun olhou para o demônio antigo em seu mar espiritual que estava loucamente lutando. Tinha apenas um terço de sua força restante. Yang Yun de repente deu à luz o pensamento de absorver ele, mas depois de um momento de hesitação, ele descartou esse pensamento. Primeiro, ele não tinha plena certeza de que poderia fazer isso, e em segundo lugar, enfrentando um arqui-inimigo como Li Ming, ele precisaria de um